tornou-se um único povo para lutar contra um inimigo externo e comum. Então, é uma coisa que marcou realmente o Brasil. Então, quando a gente escuta, né, ouve alguém falando com tanta propriedade sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o... Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento da segurança pública. Siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal e também no Spotify para você não perder nenhum dos nossos episódios do podcast e também tudo o que acontece nos bastidores de eventos e publicações na Copeng. Hoje vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial e a participação dos pracinhas. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, que é o Marcos Renault, que é um apaixonado do assunto e que pesquisa, sabe falar, tem expertise e o assunto bem importante e interessante para vocês. Então, não perca e roda a vinheta, Brasil! E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. E eu gostaria de começar de uma forma um pouco diferente hoje. Vou ler para vocês. Peço licença aqui para ler para vocês belas palavras. Eu não sabia. Eu não sabia que sabia o que eu queria saber. Só descobri que sabia quando quis aprender. Eu não sabia porque sabia viver. E sabia sorrir. E sabia cantar e sofrer, e esquecer, e perdoar, e aprender a começar a viver, e recomeçar, aprender a cair e levantar, nos tropeços, a caminhar do começo, a procurar dos endereços, da alegria que mereço e a cresço todo dia. Uma homenagem a Maria Isabel Carlos, o seu livro Eu Bonsai, Minha Vida em Versos, que é irmã do nosso presidente Capitão Rosa. Lindo e emocionante. Muito bom, né, Rodrigo? Muito bacana. Lindo, né? Emocionante, Lindo demais. Né? Aproveitando a sua deixa, essa homenagem a gente faz com muita emoção, porque essa mulher foi minha babá. E ela não teve a oportunidade de sentar num banco escolar. Nunca foi numa escola. Aprendeu a ler recortes de jornais, escrevia mal, mas interpretava tudo com muita facilidade, e aí tem uma prova do que ela fazia nos conhecimentos dela. Contadora de causos, contadora de história, viveu até os 78 anos, resolveu morrer antes de mim, bem antes, né? Mas é uma lembrança muito forte na nossa vida. E o senhor aprendeu bem, né, Capitão Rosa? Alguma coisinha. Bom, pessoal, um grande abraço para vocês que estão aqui assistindo no nosso canal no YouTube, ou estão aí ouvindo também no canal no Spotify. Um grande abraço a vocês e todos os nossos cooperados que estão aqui conosco. E para você que ainda não é cooperado, não perde tempo não. Vem cooperar aqui na Copeng e você também. Ao meu lado aqui, meu amigo Rodrigo. E aí, Gabi, tudo bem? Bate aqui. Como é que estão as coisas? Tudo bem. Livinha, tá bem? Tá bem, crescendo. Graças aqui. a Deus. Hoje eu trouxe papel e caneta, que tem muita coisa para eu anotar aqui. Hoje, hein, Rodrigo? Meu Deus, que assunto interessante, muito pouco explorado no Brasil. Nós precisamos propagar esse conteúdo aí que é muito rico. Então já aproveita, curte aqui, compartilha com o máximo de pessoas, para aqueles que são apaixonados pela história, para aqueles que são apaixonados pela polícia, enfim, os apaixonados, que eu tenho certeza que todos que estão aqui são apaixonados por alguma coisa. Compartilha esse conteúdo. E na minha frente, aqui do lado esquerdo, Capitão Rosa. Muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho um prazer enorme de participar desse evento, porque eu nasci em plena guerra. Eu nasci em 1943, quando a cobra estava fumando lá do outro lado do mundo. Eu estava nascendo numa grota chamada Baú, no município de Teixeira, Pedra do Anta, né? E desde então vem acompanhando, a gente conhece essas histórias, em parte, pequenos retalhos, né? Recorte dessa história. E hoje aqui nós teremos a oportunidade de saber muito mais, né, sobre tudo isso. Bom, o nosso convidado especial, que é o Marcos Renault,
é um apaixonado pelo assunto Segunda Guerra Mundial e vai trazer aí um pouquinho desse conhecimento. Um pouquinho não, né, gente? Muito, né? Conhecimento sobre o assunto. Seja bem-vindo, sempre bem-vindo. As portas do podcast da Copeng sempre abertas para você. E muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui hoje. Olha, quem agradece sou eu. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês para falar de FEB, para falar de Força Expedicionária Brasileira, para falar do Brasil na guerra, que foi uma época que o povo brasileiro se uniu, tornou-se um único povo para lutar contra um inimigo externo e comum. Então é uma coisa que marcou realmente o Brasil. E a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa que mudou os rumos da humanidade. Sem dúvidas. Daí a importância de a gente falar sempre sobre isso e lembrar dos exemplos dos nossos heróis, Claro. para que possam inspirar a nossa juventude. E manter a história sempre viva, né? É isso aí. Marcos, mas me fala uma coisa aqui. Onde foi que nasceu essa paixão, esse interesse pela Segunda Guerra, pela história? Conta pra gente. Olha, na realidade, eu estudava no Colégio Arnaldo, um ano, eu acho que foi em 1969, e eu fiz um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. E a minha mãe me ajudou com recortes de revistas da época e tudo, e tinham lá fotografias muito impactantes, impressionantes mesmo, de combates e do Holocausto. Aquilo, eu era menino, eu tinha 10, 11 anos, aquilo me impactou realmente, Sim. me impressionou de uma maneira tal que eu comecei a procurar logo depois, procurar literatura para poder saber um pouco mais. Eu tinha um tio que conhecia muito do assunto, meu avô participou ativamente de campanhas de arrecadação de fundos para a compra de avião para o esforço de guerra inglês. Meu pai participou em campanhas de arrecadação de metais e até da defesa civil que se praticou aqui no Brasil. Então, essas coisas todas vieram a compor um universo de informações que realmente, a partir daquela época, eu comecei a viver muito, sabe? A vivenciar aquilo, porque eu fui atrás de ex-combatentes de várias nacionalidades, comprei muita literatura, porque nos anos 70, Legal. não sei se o senhor lembra, capitão, saiu nas bancas de revista uma coleção que chamava História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial. Eram pequenos livretos editados pela editora Rennes, que falava de vários assuntos, eram quase 200 fascículos, 200 livros. Então eu fui lendo aquilo. Nos anos 70, eu fiz uma primeira viagem para fora, fui para a Argentina. Na Argentina, eu consegui comprar uma medalhinha, era uma réplica de uma medalha da Segunda Guerra Mundial. Que bacana. E aí a coisa foi indo, e hoje eu sou colecionador também de itens da Segunda Guerra Mundial. Aquele que era a réplica eu substituí por uma original. Sim. Sou curador do Museu da FEB aqui de Belo Horizonte e presidente da associação, o atual presidente da Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira aqui. Aqui, que legal. Então, é um negócio que eu sou engenheiro civil de formação, mas o meu grande público e o meu nicho de amizade hoje saiu da engenharia e foi para a história. A história, olha que legal, a influência, né? Bom, Marcos, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos começar do começo, né, Rodrigo? Isso, desse intervalo ali da primeira para a segunda, o que tem de resquício da primeira ainda no início da segunda? Olha, a Primeira Guerra Mundial, ela acabou, a gente pode dizer, em novembro de 1918. Né? A Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939. Do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda, houve a crise da Bolsa de 29, os países totalitários, ditatoriais, que rezavam na doutrina do nazismo e do fascismo, expandiram fronteiras, desrespeitaram vários tratados. O próprio Tratado de Versalhes, que impunha à Alemanha uma série de sanções, inclusive perda de território, fez com que houvesse um descontentamento imenso na Alemanha. Eles não tratavam o Tratado de Versalhes como tratado e como ditado, que foi um negócio imposto goela abaixo. Né? A França, que foi a maior vítima
da Primeira Guerra Mundial, porque a guerra, embora tenha sido mundial, e ela só recebeu o nome de Primeira Guerra Mundial quando aconteceu a Segunda. Porque antes disso ela era a Grande Guerra. Mas a Grande Guerra aconteceu dentro do território francês. Então cidades lá foram dizimadas, o povo lá sofreu muito. Então a França, principalmente, impôs uma série de obrigações de pagar realmente multas e uma série de a gente pode falar até de vingança, né? E não de justiça. Sim. Muito bem. Quando acabou, então, a Primeira Guerra Mundial, o armistício foi assinado numa floresta chamada Compiègne, no lugar lá, dentro de um vagão ferroviário, onde é que os franceses receberam ali a assinatura do armistício. Quando a França caiu já na Segunda Guerra Mundial, em 1940, eles fizeram questão, os nazistas que tinham ocupado a França, fizeram questão que o armistício com a França fosse assinado no mesmo vagão, no mesmo local, como vingança. Né? E não só isso, deixaram os franceses dentro do vagão de trem um tempão, dentro de um sol danado, para que eles sofressem bastante, até que chegasse a delegação alemã que pudesse fazer a assinatura do armistício. Essa oportunidade o Hitler estava, o Goering estavam, os figurões nazistas estiveram lá e saíram exultantes daquela oportunidade. Daí veio, a passos largos, a Alemanha, voltando um pouquinho antes da assinatura do armistício em 1940. No meio desse período, em 1934, a Alemanha tentou anexar a Áustria, porque era um povo de mesma língua, mas não conseguiu. A Liga das Nações interveio. O próprio Mussolini, que já estava no comando da Itália, ele foi contra essa anexação. Aí, em 1936, eles entraram numa região desmilitarizada, que ficava entre a França e a Alemanha, que era a Renânia. Eles ocuparam aquilo e ninguém fez nada. Né? A Liga das Nações, que era a ONU de hoje, ela estava praticamente inoperante. E em 1937 eles pegaram a região dos Sudetos, que era uma região fronteiriça com a Alemanha, na República hoje República Tcheca e Eslováquia, antigamente a Tcheco-Eslováquia, né, que falavam alemão também, e depois entraram para a República Tcheca toda adentro e tomaram a República Tcheca também. Em 1938 eles anexaram a Áustria, e aí em 1939, desrespeitando uma série de tratados que tinham sido feitos, eles entraram na Polônia. Aí, sim, tratados que tinham sido criados e assinados entre as outras partes, França, Inglaterra e Polônia, fizeram com que essas duas potências entrassem a favor da Polônia, e aí tanto França quanto Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Né? Aí estourou a Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939. Interessante. E a gente escuta muito, a gente estava até falando aqui nos bastidores, agora trazendo mesmo para a realidade da Segunda Guerra, e trazendo também a participação do Brasil, dos pracinhas na Segunda Guerra. É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. Conta pra gente isso aí. Isso é o seguinte, esse dito era muito comum na época, porque em 1941 nós tivemos um navio atacado quando ele estava numa viagem, navio mercante, atacado quando ele estava numa viagem de comércio de Chipre para Alessandria, no Egito. Mas foi um ataque que não afundou o navio. Um avião alemão metralhou o nosso navio e morreu ali o primeiro brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, que era um conferente que estava no passadiço do navio, e ele morreu. Mas em 1942... aí assim começaram a afundar os navios brasileiros aqui nas nossas costas. Não só nas nossas costas, mas também o que estava acontecendo na época. A Alemanha precisava de matéria-prima. A Inglaterra, os Estados Unidos, fizeram um bloqueio naval para impedir que essa matéria-prima chegasse à Alemanha. Mas também fazíamos o nosso comércio com os Estados Unidos e até com a própria Alemanha, porque até 1942 o Brasil ficou entre um lado e entre o outro. Estava neutro, né? Neutro, mas assim, o Getúlio espertamente se aproveitando do que podiam render de bom para o país de um lado e de outro. Até onde deu ali, ele até aproveitou. onde deu, exatamente.
Então nós fazíamos o nosso comércio com os Estados Unidos, com outros países, com a própria Inglaterra, com a própria Alemanha. E aí começou a acontecer aqui nas nossas costas afundamentos de navio. Até que fizeram, então, uma campanha de patrulhamento aéreo das nossas costas e aí afundaram um primeiro submarino inimigo aqui nas costas do Nordeste. O submarino que foi afundado chamava-se Barbarigo e ele era comandado por um brasileiro, um paulista, que depois da guerra ele voltou para a Alemanha e depois da guerra ele nunca mais voltou aqui no Brasil. Ele era louco, né? Mas então esse foi o primeiro submarino inimigo afundado aqui. Bom, depois dele houve uma série de afundamentos de navio, porque falaram, pô, vocês atacaram um submarino, porque nós não tínhamos declaração de guerra nem nada. Como é que nós íamos atacar um submarino inimigo, entre aspas, ainda não era inimigo formal. Vocês atacaram, nós vamos ter que ter direito à resposta disso aqui. E aí começaram realmente a atacar outros navios brasileiros, fazendo com que, até o final da guerra, mais do que 30 e tantos navios, quase 40 navios fossem afundados. Todos navios mercantes? Navios mercantes, não, teve navio de guerra também. Depois navio de guerra também. E fazendo com que 1.454 vítimas, homens, mulheres e crianças, morressem nas nossas águas aqui. E aí tem gente que fala, olha, foi o americano que afundou os nossos navios para nos forçar a entrar na guerra. Isso é uma balela. Isso é a síndrome do cachorro vira-lata que a gente tem de achar que nós somos piores do que os outros. Que não precisava de ninguém para nos forçar a entrar na guerra, não. E esse fato desses afundamentos, e é fato, e é verídico, e é fácil de se comprovar, hoje existem submersos, jazem nas nossas águas territoriais aqui, 11 submarinos inimigos, italianos e alemães. Quem quiser e tiver um pouco de curiosidade, quiser mergulhar aqui para ver, vai encontrar lá 11 submarinos que lutaram contra o Brasil afundando os nossos navios. Bom, o povo então foi às ruas, indignado, querendo uma resposta do governo brasileiro. Do governo, sim. E aí veio o dito, a descrença que o Brasil um dia fosse entrar em combate contra os nossos inimigos que estavam afundando os nossos navios. Quando eles afundaram aqui um navio, o Baependi, em agosto de 1942, esse foi então o divisor de águas. A gota d'água, né? A gota d'água. Porque naquele navio morreu gente pra caramba, morreu 200 e tantas pessoas. Nossa. E um povo, então, realmente exigiu que fosse tomada uma posição. O governo brasileiro, em 22 de agosto, declarou um estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. Foi uma declaração de guerra nesse momento. Não, ainda não era uma declaração ainda de guerra. Não. Estado de beligerância é quase que... Quase uma declaração. E aí, em 30 de agosto, foi declarada a guerra exatamente. Né? E aí, sim... Ainda assim, o dito continuava, porque o Brasil tinha declarado guerra, mas não tinha mandado ninguém para lutar. Né? Aí, em 1943, em 9 de agosto de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, como resultado de um encontro que houve aqui do Roosevelt, ele esteve aqui em Natal, teve com Getúlio Vargas lá, então eles acertaram que o Brasil iria mandar tropas para lutar na Europa, ou lutar na guerra, ainda não estava definido bem o lugar. Muito bem. Uma vez definida e criada a Força Expedicionária Brasileira, ela demorou um ano para ser realmente constituída, para que os soldados fossem separados, aquele que estava apto para lutar e aquele que seria dispensado. Né? Eles convocaram 100 mil homens, para desses 100 mil homens, 25 mil serem aproveitados, e aí foi criada a primeira divisão de infantaria expedicionária. Falava-se em primeira porque havia a intenção de mandar mais. Né? Mas acabou que ficou pela primeira mesmo. E o Brasil, então, foi enviado para a Itália. E por que para a Itália? Porque os aliados precisavam do Brasil lutando lá. O Brasil foi o único povo da América Latina que mandou tropa para lutar na Segunda Guerra Mundial. Nenhum outro país mandou. E aí nós fomos lutar na Itália, sob o comando do 5º Exército Norte-Americano, que era então comandado pelo general Mark Clark. O comandante da Força Expedicionária Brasileira era o general Mascarenhas de Moraes, que cumpriu com a missão e fez com que a FEB cumprisse com a missão exemplarmente. Não é falar que nós fomos para lá, não quero ser ufanista,
que eram melhores do que os outros, nós éramos iguais aos outros. Sim. E nós cumprimos com as missões que foram dadas para a gente no jeito que tinha que ser cumprido, né? Até o ponto da gente conseguir uma rendição de uma divisão inteira para o nosso pessoal. E é um negócio assim, que acontece, mas não é muito fácil de acontecer. Ainda mais porque nós estamos em inferioridade numérica. Em combate militar, em guerra, o combate ele é fácil de se optar por ele quando você tem uma superioridade de 3-1. Mas a gente estava em menos de 1-1. Né? E conseguimos realmente a rendição. Foi um fato que aconteceu por esperteza do brasileiro, né? Mas não é malandragem. Eles viram uma chance de lograrem sucesso naquela situação. Eles tinham uma tropa alemã que estava num lugar chamado Fornovo de Taro, Collecchio Fornovo de Taro, que fica perto de Parma, na Emília-Romana, lá na Itália. E então eles vislumbraram que o nosso pessoal de inteligência localizou esse pessoal lá. Aí eles falaram, vamos fazer um cerco e vamos tentar fazer com que esse pessoal se renda a gente. E também nós não sabíamos que tinha uma divisão inteira lá, não. Né? Sabíamos que tinha muito alemão. Muito bem. Aí eles desmontaram a artilharia, porque os canhões eram transportados em caminhões. Então eles tiraram os caminhões dessa artilharia, colocaram a tropa de infantaria em cima dos caminhões e fizeram um cerco. E vários combates foram travados ao redor de Collecchio e de Fornovo. Até que os alemães acreditavam realmente que a gente estava em superioridade numérica. Aí, através da intervenção, da intermediação de um padre local, de um lugar chamado Neviano de Rossi, chamado Dom Alessandro Cavalli. E esse padre, então, foi com os brasileiros tratado a rendição, com a tradução de um engenheiro italiano que morava ali na redondeza, chamava-se Ficai. Eles foram e conseguiram, então, convencer os alemães que a gente estava em superioridade numérica. E aí aconteceu a rendição. Naquela oportunidade, quase 15 mil alemães e italianos, que depois a gente fazia, tinha italiano no meio também, se renderam aos brasileiros. Isso é um feito muito grande, de muito valor. Então, falar que os brasileiros foram para lá para lutar contra um inimigo que estava de joelhos, que estava cansado de guerra. Não é verdade. Não é verdade. O que eles tinham mais do que a gente eram 4 anos de guerra. E 4 anos de guerra é experiência. Experiência. O senhor viveu o combate e tudo mais. O batismo de fogo é um negócio seríssimo. E nós fomos para lá desarmado. O Brasil saiu os brasileiros, o contingente brasileiro saiu daqui para a Itália sem uma arma. Nós fomos receber arma e o treinamento lá. O nosso uniforme parecia com o do alemão. Nós chegamos a ter um brasileiro morto com fogo amigo, porque o americano confundiu o nosso brasileiro com o alemão. Olha. Né? Nossa, e aí sim, respondendo agora a sua pergunta, né? Aí a cobra fumou. A cobra fumou quando o general Dutra, que era então ministro da guerra, foi fazer uma visita ao front brasileiro em outubro de 1944. Ele foi acompanhado do general Mark Clark, comandante do 5º Exército. E o general Mark Clark sugeriu, então, que a gente tivesse um distintivo mais elaborado. E como a cobra estava fumando, eles fizeram, então, aquele distintivo da cobra. E o Brasil, a partir do final de 1944, passou a ostentar no ombro esquerdo a cobra fumando. Que bacana. As cobras fumantes, né? As cobras fumantes. Eu tenho uma pergunta pro senhor, que eu dei uma breve estudada, né? Deu pra perceber aí, Rodrigo. Não, cheio de... E parece que, assim, os pracinhas, eles integraram uma tropa americana de negros. Não tinha essa coisa de segregação racial na tropa americana, e o senhor falou que até um militar brasileiro foi confundido, porque ele era branco. Teve isso mesmo? Assim, não. O americano praticava um segregacionismo muito forte. O racismo lá era muito forte. Então, existia uma divisão que lutou lado a lado dos brasileiros, que era a 92, era a Bull Division. Né? Era uma divisão que era composta exclusivamente por negros. Só tem que o negro nos Estados Unidos não podia ascender até um determinado posto. Então, ele ia até capitão. De major para cima, que é o oficial superior, ele não podia chegar.
Houve casos de uma tropa negra estar no front e em combate e pedir, por exemplo, passava um rádio, o pessoal que estava na retaguarda falava: olha, eu estou precisando de fogo na cota tal, latitude tal, longitude tal. O sujeito que estava recebendo o rádio do lado de lá era branco e falava: esse negro não sabe de nada, não. Olha. Eu vou mandar fogo a tal lugar. E matava os negros lá, Nossa. fogo amigo. Né? A segregação norte-americana era tão grande, eu até contei isso para vocês lá. Em Bastogne, é uma cidade que fica na Bélgica, que durante a Batalha do Bulge, que foi no inverno de 1944, foi muito bombardeada, ela foi cercada pelos alemães. Então, tinha um hospital onde existiam 2 enfermeiras. Olha. 2 belgas, uma branca e uma negra. A belga branca morreu no bombardeio. A belga negra, que era do Congo belga, que era uma possessão belga, era o Congo belga, né? Ela sobreviveu e ficou lá dando assistência para os soldados que chegavam. Aí chegou um soldado norte-americano, numa situação crítica, mas ainda consciente, e ela foi cuidar do soldado. O soldado falou: você não põe a mão em mim, não, que você é negro. Olha só. Isso, né? Aí chamaram o médico falou: mas você não vai deixar? Não, não vai deixar. Não. O cara morreu por burrice. Burrice. Morreu, porque isso é burrice. Isso é burrice, é ignorância total. Né? Morreu por causa disso. Essa enfermeira, ela tratou dos outros todas. Hoje, também ela já falecida, um mês atrás eu estive no túmulo dela lá na Bélgica para prestar a ela uma homenagem. Hoje ela é tida como uma heroína, como foi. Agora, os brasileiros, sim. Os brasileiros tinham na tropa tanto o branco quanto o negro, que sentavam à mesa para almoçar e jantar junto, que dormiam na mesma barraca. Não existia esse negócio de ser negro, de ser branco. A tropa brasileira era composta por índios, por negros, por brancos, por japoneses, por descendentes de alemães, por descendentes de italianos, e todo mundo ficava numa boa. Nós éramos uma tropa unida que lutamos contra um inimigo único. Nós não tínhamos aquele negócio de ficar, porque você é negro, nem nada disso, não existia. E o fato das nossas enfermeiras, que foram selecionadas 73 enfermeiras para servirem junto aos nossos homens. Um dos motivos delas terem sido convocadas, e elas foram todas voluntárias, elas foram pelo seguinte: os norte-americanos falaram: olha, vocês têm muito negro na tropa. As nossas enfermeiras não vão tratar dos seus negros. Olha isso. Né? Então, como precaução, nós mandamos as nossas enfermeiras para lá. E durante a guerra, as nossas enfermeiras atenderam o negro à beça norte-americano, atenderam norte-americano para todo lugar onde é que elas estiveram. Porque elas não estiveram trabalhando só com a FEB. Elas estiveram trabalhando com os aliados ao longo do território italiano. Marcos, como é que era feita a convocação, né, para os guerreiros, né? Vou chamar de guerreiros, os nossos heróis lá na Segunda Guerra Mundial. Porque meu pai fala, algumas pessoas falam que antigamente se tinha que chamava era todo mundo. Todo homem que estivesse aqui tinha que entrar para a guerra, aquela coisa toda. Como que era feita essa convocação desses homens? De várias formas, né? Teve pracinha que recebeu a convocação por rádio. Geraldo Campos Tyson, que era um grande amigo, um grande herói, uma pessoa assim que eu tenho uma saudade muito grande, recebeu a convocação dele pelo rádio. Até tem uma história interessante essa convocação dele. Ele era filho de uma família de religiosos. Parece que ele tinha 3 irmãos padres e 2 irmãs freiras. E aí, quando ele foi convocado, a vizinhança da mãe dele lá foi na casa dele e falou: eu não sei o nome da mãe dele, não lembro mais. Ô, dona Maria, a senhora procura o fulano de tal que tem condição de tirar seu filho. E tira, aí não vai para a guerra. Como é que o brasileiro era diferente. Ela virou e falou assim: olha, eu já dei 5 filhos para a igreja, é justo que eu dê um para a pátria. E ele foi. Uau. Né? Bacana demais. Né? Foi. Então, esse foi um que foi convocado pelo rádio, outros receberam cartas e tudo mais. Agora, nem todo mundo era convocado. Né? E muita gente, da elite principalmente, conseguiu se esquivar de uma convocação e até depois de convocado, saiu fora. Por exemplo, eu tinha um tio que, quando a guerra estourou, quando declararam guerra, ele chapou o melão. Então tem uma história parecida, né? Olha E se voluntariou.
se voluntariou. Ah, foi por conta Eu própria. achei que era o Não, contrário. não foi, não. Ele era um Aí civil, ele era um civil. Não, ele estava civil no CPUE. Tava E o servindo. CPUE antigamente eram 2 anos e no tempo de guerra eram 4 anos. Então ele já estava como tenente e pegou e se voluntariou. Aí no outro dia bateu a sobriedade na cabeça dele e falou: Nossa Senhora. Fiz bobagem. Aí minha avó, que era meio parente do Dutra, pegou meu pai, que era mais menino, e foi para o Rio para tentar tirar o filho dela da guerra. Nossa. O Dutra falou: se for para tirar seu filho, tem que tirar todo mundo. Ele vai. Aí, no meio do caminho, não sei como é que foi, ele arrumou uma cirurgia, fez uma cirurgia de apendicite, e acabou que ele não foi dispensado. Mas tem gente que corta até o dedo, né? Eu ouvi falar. Ô, capitão, eu já bebi e fiz besteira, mas desse jeito Desse aí não. tanto não apresentou para ir para a guerra, não. Mas você está falando essas convocações, história do meu pai, que ele era de idade de ser convocado naquela época, mas ele já estava casado, parece que eles faziam um sorteio. Tipo assim, vão no cartório, vão pegar a certidão de nascimento de todos aqueles que nasceram em tal época, que tenha de 20 a 25 anos, e vamos convocar. Quem era casado, eles dispensavam. Nessa esteira, um tio meu, irmão da minha mãe, foi convocado e foi para o Rio de Janeiro. E já estava, inclusive, preparando, porque fazia instrução, já tinha ido um grupo, né, e ele estava preparando a segunda leva. E ele ficou no treinamento lá. Um dia ele chamou um colega, vazaram e foram embora. Saíram do Rio de Janeiro, foi lá para a Zona da Mata a pé. Mas fugiram da guerra e não foram na guerra. Mas depois, eles tiveram muito trabalho para acertar a documentação, porque eles ficaram como desertores, conscritos, né? E essa história dele, quando ele contava, ele lamentava da bobagem que ele tinha feito. Mas olha, eu vou falar para o senhor. Essa bobagem que ele fez e que depois a coisa amainou e ele passou a ser um cidadão comum. Nós tivemos casos na guerra, alguns casos, poucos casos, mas todo o exército tem, de deserção, de o camarada ter praticado algum crime lá e até de mau cumprimento de ordem. Nós tivemos um caso no sopé do Monte Castelo, tem uma casa onde é que morava uma família, ainda mora o pessoal lá, chama-se Guanela. E aí, no princípio de dezembro de 1944, os brasileiros estavam lá quando os alemães chegaram e o capitão que estava comandando a nossa tropa perdeu a cabeça e falou: vambora, cada um por si, e largou a tropa lá. Nossa! Nós tivemos um caso, aqui em Belo Horizonte, tínhamos um grande herói, Divaldo Medrado. Ele, em 12 de dezembro de 44, ele tomou 13 tiros do lado esquerdo do corpo e sobreviveu. Viveu aqui, foi presidente da nossa associação, foi meu antecessor lá, inclusive. E ele estava nesse episódio. Então, ele estava dentro de uma casa quando o pessoal começou a correr e os alemães, então, atiraram contra os nossos brasileiros e o amigo dele ficou com a barriga aberta, com as vísceras para fora. E aí o amigo gritou: Divaldo, me socorre, não me deixa aqui não. Ele falou: não, eu não tenho como te carregar, não me deixa aqui não, pelo amor de Deus. Aí ele e mais 2, eles arrancaram a porta da casa, fizeram tipo uma padiola, deitaram o companheiro na padiola e começaram a descer o morro. Aí escorregaram, na hora que viram, ele tinha caído da maca e ele já estava morto. Isso, quer dizer, como consequência de uma ordem mal cumprida do tal capitão. Esse capitão depois foi acabar veio para o Brasil, ele tinha sido selecionado lá para a corte marcial, as penas foram comutadas, ele acabou aqui no Brasil como treinador físico do Santos. Desertor de guerra. Fujão da guerra. Foram convocados 100 mil, somente 25 mil puderam ser aproveitados, né? Isso. Voltaram quantos da guerra? Voltaram quase os 25 mil, porque 467 morreram lá, né? Então, dos 25 mil, voltaram 24.900 e alguma coisa. Pois é. Foi uma perda pequena em relação ao tamanho da guerra. Graças a Deus, número, né? Para ganhar a guerra tem que morrer pouca gente. Tem que ganhar pouca gente. É o combate que às vezes você vê hoje, o camarada, e a gente vê essas discussões nessa guerra urbana que a gente tem, eles querem que para cada bandido que morra um soldado. Vai acabar o soldado? A comparação é essa. A comparação é essa. Se ele vai lá e morre todo mundo, não ganha a guerra. Se a gente pensar em números absolutos, os russos perderam 20 milhões de vidas. Tudo bem, mas a guerra foi lá. E quantos milhões de russos estiveram envolvidos, né? Os americanos perderam 600 mil vidas.
Tudo bem. Mas a guerra era A deles. guerra era deles. Eles estavam lá, mandaram milhões de homens também. O inglês, o polonês. Nós não. Nós fomos daqui para lá para lutarmos num teatro de operações que era secundário. O teatro de operações principal era, naquela altura dos acontecimentos, a invasão da Alemanha. Mas um time de futebol funciona com 11. Na hora que você tem 9, você tem 10, você tem 8, faz falta. Sim. Faz falta. Enquanto nós estivemos na Itália, nós seguramos muita tropa alemã que poderia ter ido defender a Alemanha. Vou falar que isso, se eles tivessem ido, tinha mudado o rumo da guerra. Não, também não vou falar isso não. Mas fizemos o que tínhamos que fazer. O que fazer? E aí, para a gente achar, dentro da Itália, diversas nações lutaram. O brasileiro era um povo que estava em guerra contra o italiano e contra o alemão nazista, fascista. Né? Para a gente ter um exemplo aqui. Mais no sul, abaixo de Roma, tinha um lugar chamado Cassino. Em cima do monte lá, Cassino, que depois virou a Batalha pelo Monte Cassino, tinha um mosteiro defendido pelos alemães. Para tomar aquele mosteiro, para tomar aquele lugar, 9 nações estiveram empenhadas ali. Quem acabou tomando o monte foram os poloneses, que em uma semana eles conseguiram, depois de muitas outras tropas terem tentado, ao custo de 1.100 homens em uma semana. Então a guerra na Itália não foi brinquedo. O lugar onde é que os brasileiros ficaram acampados quando chegaram para o nosso teatro de operações era um campo chamado Campo de São Rossori, Passo de São Rossori. Era um campo de caça do rei Vitório Emanuel, que ele mandava botar bicho lá para ele caçar nas horas de folga dele. Muito bem. Esse lugar, hoje, o que funciona lá? Um cemitério que tem 36 mil covas alemãs. Nossa. Né? Existe uma estatística que existem 40 mil alemães desaparecidos na Itália. Porque muitas vezes o camarada é pulverizado. Lá na Itália, eu vou todo ano, a gente organiza as solenidades lá, a gente faz pesquisa lá, e a gente trabalha com um detetor de metais. E já achamos muita coisa. Cano, medalha, garrafa de Coca-Cola, que era bebida na época. Mas o detetor de metal não pega o vidro. O vidro não, mas a tampinha que estava lá ele pegou. Né? Muito bem. Mas eu tenho um amigo lá, que é morador de Montese, palco da maior batalha, a mais sangrenta batalha do Brasil lá durante a Segunda Guerra Mundial, é o Giovanni Sulla. Ele já achou 6 alemães mortos. Um dia ele me ligou 3 horas da manhã. Marco, achei um alemão morto aqui. Aí qual é que é o procedimento? Achou lá a ossada e junto da ossada estava o fuzil, os botões da roupa, porque a roupa tinha apodrecido, a plaqueta de identificação que estava bastante corroída, o capacete, o cantil e o porta-munições e o cinto de couro, mas sem a fivela. Aí ele chama, ele é obrigado a chama os carabinieri vêm com a urna e coloca todo o material humano ali dentro daquela urna e o que é apetrecho, o que é equipamento do soldado pode ficar para quem achou. Ele é um colecionador e ficou com isso lá. Né? Aí a desconfiança é que seja um alemão, não teve a identificação, porque a plaqueta estava muito corroída, né, pelo tempo, mas que seja um alemão que tenha sido morto por um brasileiro. Porque o brasileiro cortava a fivela do cinto, a gente tem uma fivela cortada aqui no nosso museu, e trazia como souvenir, para não trazer o cinto todo. Então é provável, muito provável que tenha sido morto por um brasileiro. Ao invés de trazer a orelha, era como fazia o cangaceiro, trouxe... Não, mas teve caso de orelha também. Orelha também. Na Segunda Guerra Mundial. Quando os americanos, quando os aliados saltaram na Normandia para o dia D, os paraquedistas norte-americanos estavam andando e eles saltaram com as luvas amarelas. A luva era amarela, era pelo de cavalo. E aí chegaram num determinado ponto, tinha um cara com a luva que era marrom e os outros todos luva amarela. Por que a luva é fora do padrão? Ele falou, por causa disso aqui, ele tirou de dentro da calça assim, um arame que estava enfiado, cheio de orelha de alemão que ele ia cortando. Era sangue que estava na mão dele. Nossa, olha Por quê? Porque, aí ele contou por que ele fez isso. Porque ele passou por um médico norte-americano, paraquedista norte-americano, estava morto cabeça para baixo e que os camaradas tinham cortado os órgãos sexuais dele
e enfiado na boca do médico. Ele ficou com tanto ódio que ele começou a fazer isso, cara. Olha. Pegava um alemão, cortava as orelhas e botava enfiado naquele arame e guardava com ele. Ô Marcos, assim, tendo em vista aí todas suas pesquisas, né? Tem algum filme que retrata assim, bem a realidade do que o senhor tem estudado aí ao longo dos anos? Alguma outra fonte, assim, que para quem tem interesse, assim como eu, para poder aprofundar no assunto? Olha, eu acho que o melhor filme de Segunda Guerra Mundial que já fizeram, eu acho difícil fazer igual, foi O Resgate do Soldado Ryan. Ele dá o colorido da guerra, se você puder falar em colorido, porque a guerra é negra. É uma história preta e branca. horrorosa, né? Mas, assim, é impressionante o grau de autenticidade que ele dá para as ações e tudo mais. Então, ele transmite para quem está vendo uma emoção muito grande. Então, esse é o filme que eu acho que é o top. Né? Sobre o Brasil, nós não temos nenhum filme que fale do combate. Assim. Houve um filme no passado que eu não lembro o nome, eu acho que Eles Não Voltaram, que era estrelado pelo Paulo Goulart, Paulo Goulart e outras pessoas de muito renome aqui. Mas nós já procuramos esse filme na Cinemateca Nacional, não acha. Não. E leva a crer que se fosse realmente um filme muito legal. Agora, ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, um filme que eu adoro também, é do mesmo autor do Resgate do Soldado Ryan, é a Lista de Schindler, que mostra a dureza do Holocausto. Né? O trabalho daquele cidadão salvando pessoas. E dando continuidade àquela pergunta que eu fiz, a última, por que pracinha? É pelo seguinte, porque a denominação de soldado, cabo e sargento, ele é praça. Aqui, quando você fala... Praças e oficiais. E na guerra tinha... Não, aí como eles foram daqui para lá, carinhosamente adotou os pracinhas que estão indo para lá. Calma aí que o assunto tá ótimo, mas nós precisamos falar de investimento e claro que nós vamos chamar a Cássia Antero para falar sobre o Momento Investidor. Roda a vinheta. Olá pessoal, bem-vindo aí mais um Momento Investidor Copeng. Hoje o nosso podcast está com um assunto muito interessante, né? A Segunda Guerra Mundial teve muitos impactos, principalmente para a economia do Brasil. Muito bom ouvir de um especialista, de quem entende. Eu estou gostando demais desse assunto. Vamos lá, ontem aconteceu a Super Quarta aqui no Brasil. Vocês aqui estão recebendo informações bem atualizadas, né? Então, o Copom manteve a nossa taxa de juros a 10,5%. Os Estados Unidos também manteve a taxa, né? Então, super quarta-feira com várias informações, com vários bancos centrais aí tendo reuniões aí para alteração ou manutenção das taxas de juros. E aqui no Brasil, consenso de mercado, todo mundo já estava aguardando essa decisão de manutenção da taxa, então permanecemos aí com a taxa de 10,5%, muito impactada, né, essa decisão pela inflação do Brasil, que no acumulado dos 2 últimos meses apresenta aí 4,23%, uma alta. Então, a gente vai ter um patamar de uma taxa de juros até o fim do ano em patamares mais altos para ter esse controle aí dessa inflação, ok? Tentar trazer essa inflação para a meta que é de 3% em 2024. Com isso, né, com a manutenção da taxa de juros a 10,5%, a recomendação aqui do time de investimentos da Copeng é o nosso RDC, o nosso Recibo de Depósito Cooperativo, né? E aí você conta com um pós-fixado. Se você tirar a liquidez, a gente trabalha com taxas que podem chegar até 115% de CDI, uma taxa bem expressiva. Vou deixar aqui o nosso contato, né, para que você receba maiores informações, faça uma assessoria, nos procure para tirar suas dúvidas. A gente está aqui à disposição para te servir. Ressaltando, né, estou sempre falando isso, que o nosso portfólio aqui na Copeng está completo, a gente está crescendo aí as nossas ofertas aí na nossa prateleira aí de investimento. Então, dentro do aplicativo você já conta com Tesouro Direto, já tem fundos de investimento para todos os perfis de investidores, para quem é conservador, arrojado, entra lá, dá uma olhada. E lógico, a gente também tem o nosso home broker, para você que é um pouco mais arrojado, já tem lá para você comprar e vender ações, ETFs, fundo imobiliário. A gente é uma instituição completa, a gente é uma instituição para chamar de sua. Aproveite as nossas condições de investimento, nos procure e faça seu dinheiro trabalhar para você. Conte com a gente, a Copeng está à sua disposição.
E quantos voltaram vivos, pracinhas? Eu não sei dizer. Entre oficiais... Ou ainda vivos? Hoje em dia... É. Não, hoje em dia tem quase 60. Entre 50 e 60. Tá tudo acima de 100 anos também, né? Tudo acima de 100 anos. 100 anos. Olha que incrível, né? Aí teria de fazer a conta quantos que eram não oficiais, que eram cabos, sargentos e soldados, que voltaram da guerra, porque parte era da oficialidade e os outros eram os pracinhas. Mas todos foram denominados. Pracinhas. Todos, inclusive os oficiais, viraram pracinhas. É isso que eu achei interessante. Ô Marcos, uma pergunta, assim, os brasileiros assim, não eram experientes de guerra, né? Eles foram para lá, para um terreno diferente do nosso, com muita colina, uma temperatura muito diferente da nossa. Não sei se a farda deles suportaria o frio que eles provavelmente pegaram, né? E ainda assim eles não perderam nenhuma batalha, né? O que você acha assim que resultou nesse sucesso, mesmo com tanta falta de preparo, digamos assim? Nós perdemos. Nós tomamos couro do alemão lá também. Até pela inexperiência. Porque, feito a gente estava dizendo aqui no princípio, nós fomos ter o batismo de fogo lá. O Brasil, o brasileiro, o nosso militar, não tem hábito de estar lutando em muito lugar, né? Nós não somos um povo guerreiro, muito pelo contrário, nós somos pacíficos. Né? Então, o primeiro escalão, porque esses 25 mil homens foram divididos em 5 embarques de navios. Né? O primeiro escalão foi o primeiro, com 5 mil homens aproximadamente, que entrou em combate lá. Ele chegou, teve uma adaptação de mais ou menos 30 dias para receber o material que... Eu falei, nós saímos daqui desarmados, fomos receber o armamento lá. A nossa doutrina do Exército aqui antes era a doutrina francesa, que ficou desacreditada quando a França caiu rapidamente. Sim. Né? Para vocês terem uma ideia, a doutrina era tão fraca que eles fizeram a linha Maginot, que era uma linha fortificada que ia de Sedan, é uma cidade que tem no nordeste da França, até a fronteira com a Suíça, que tem no sudeste da França. Era uma linha fortificada de túneis, casamatas, trincheiras, de abacate, mas troço grande. Eu já andei dentro dela, tem lugares que tem 5 andares. E lá dentro anda tanque, anda trem de ferro, anda tropa. É um negócio gigantesco. Eles acharam que aquilo ali seria uma barreira inexpugnável, intransponível para os alemães quando tentassem invadir a França. Os alemães simplesmente deram a volta nela, tomaram, ela ficou intacta. Olha só. Então, nós fomos receber toda a doutrina norte-americana, o equipamento norte-americano, o uniforme norte-americano lá. Por que o uniforme norte-americano? Você falou bem. O uniforme nosso, além de ser parecido com o do alemão, ele era insuficiente para conter o frio que a gente estaria exposto lá durante o inverno. Aquele inverno, especificamente em 1944, foi dos mais rigorosos da Europa. E nós estávamos lutando nos Apeninos, que é a região montanhosa. Sim. Que o frio é muito maior. Eu tive lá um mês atrás, eu tive em vários locais pela Europa ali, vendo coisa de guerra. Na Itália eu passei o maior frio, nos outros lugares estava calor. Porque na Itália eu estava no alto dos Apeninos. Né? E aí falar, por que os brasileiros lutaram exatamente ali? Porque fizeram com que a nossa missão fosse que a gente liberasse o acesso a Bolonha, que ficava no norte da Itália, até o Natal de 1944, para que os aliados tivessem, sim, a condição até de adentrar por ali, pela Alemanha dentro, caía para a Áustria e tudo mais. Bom, então ali existia a linha gótica, que era uma linha de defesa alemã. E essa linha gótica era ferozmente defendida pelos alemães e já estavam ali instalados há muito mais tempo. E as estradas, principalmente a Rota 64, que era a principal via de acesso a Bolonha, ficava no pé dessas montanhas. A gente falar isso aqui é difícil a gente falar, imaginar. Mas na hora que você vai lá, não passa, não dá para passar. Né? Passa um camarada, mas com um camarada você não vai ganhar uma guerra. Você tem que passar com equipamento. Então não passa, mas não passa mesmo. Né? Então, realmente, foi um lugar difícil de adaptação para a gente. Tanto é que depois disso, o Brasil criou a especialidade de combatentes de montanha
Um dos centros de formação de combatentes de montanha hoje está em São João del Rei, que é o 11º Regimento de Infantaria. Regimento antigamente, hoje é Batalhão de Infantaria de Montanha, né? Mas naquela época nós não tínhamos. E os americanos, então, sim, mandaram uma tropa de elite, que era a 10ª Divisão de Montanha, que lutou lado a lado com os brasileiros e que nos ajudou a conquistar as vitórias que nós conquistamos lá. Porque ninguém faz nada sozinho. Nada sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. E a Força Aérea, ela teve uma participação bem efetiva junto à FEB, né? Teve. Eu li algumas coisas e eu vi que teve também esse trabalho em equipe, né? A Força Aérea teve um trabalho fora de série, reconhecido, inclusive, com a distinção do governo norte-americano. Que legal. Poucas unidades aéreas tiveram essa distinção durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil teve. Nós fomos com um contingente de mais ou menos 500 homens que se dividiram entre o primeiro grupo de aviação de caça e a primeira ELO, que é a Esquadrilha de Ligação e Observação. Sim. A ELO pegava mais ou menos 40 pessoas e os outros 460, em número redondo, ficavam com o primeiro grupo de aviação de caça. E aí nós recebemos aviões norte-americanos, que era o Thunderbolt P-47, que era um caça bombardeiro muito bom, muito forte. Aí tem gente que, porque nós não tivemos lá na Itália o que se chama de dogfighting, que é o combate aéreo de caça contra caça, Sim. porque os aviões da caça alemã naquela época estavam incumbidos de defender a própria Alemanha e não de estar na Itália. Então nós não tivemos, praticamente não houve com os brasileiros, não houve combate aéreo. Mas as missões que nós cumprimos lá foram de muita relevância. Nós atacamos bombardeio de picada, ferrovias, depósitos de munição, e tudo. Tanto é que a gente chegou a perder 8 pilotos. 8 pilotos, olha só. E pós-guerra, Marcos, assim, qual que foi a relevância ou a dimensão dessa frente à participação do Brasil e os resultados dessa Segunda Guerra Mundial? Olha, para o Brasil não podia ter nada melhor. Primeiro porque nós integramos uma comunidade de vencedores e não de vencidos. Nós podíamos ter entrado pelo outro lado, né? Por pouco, né? Por pouco. Por pouco. Mas, assim, integramos uma comunidade de vencedores. Com isso, nós conseguimos melhorar o nosso parque industrial, que, como compensação da nossa entrada, nós recebemos financiamento para a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda. Nós não tínhamos uma siderúrgica no Brasil, né? Então, isso tudo fez com que a gente melhorasse muito a nossa capacidade de produção. Que legal. Agora, do ponto de vista de política externa, nós bobeamos, porque houve, inclusive, depois da guerra acabada na Itália, um convite para que a tropa brasileira fosse fazer a ocupação da Áustria. E o governo brasileiro optou por não mandar. E, certamente, se nós tivéssemos ido para lá, hoje a gente teria um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que a gente briga até hoje para conseguir. Né? Perdeu a oportunidade. Perdemos a oportunidade. Né? Marcos, para quem quer assim, refazer mais ou menos o trajeto aí dos brasileiros, dos pracinhas aí na Europa, qual assim, local você indica para a gente poder visitar, para a gente poder vivenciar ali um pouquinho da história dos pracinhas lá na Itália? Ó, é muito fácil de se conseguir chegar nesses locais. Tá? Eu acho que para concentrar em lugares mais significativos e que tenham mais lembranças da passagem do brasileiro por lá, eu acho que Pistoia é o lugar onde temos lá o Monumento Votivo Militar Brasileiro. O que é isso? Isso é o lugar, o antigo cemitério de Pistoia, onde os nossos mortos foram enterrados e ficaram lá até 1960, quando os restos mortais foram trasladados para cá e hoje estão no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, lá no Rio de Janeiro. Então, Pistoia é um lugar de passagem obrigatória, como reflexão, como a gente pensar realmente que aqueles jovens, aqueles meninos que saíram da casa dele como menino, a mãe dele cuidando dele, se agigantaram, viraram heróis e muitos deles deram o seu sangue para irrigar o terreno italiano lá e ficar lá pro resto da vida deles. E falta esse reconhecimento no Brasil. Falta esse reconhecimento no Brasil. Outro lugar
Obrigatoriamente, que é mais famoso, é para você conhecer o Monte Castelo. Monte Castelo. Né? Que fica pertíssimo de Montese, fica a 11 quilômetros de Montese, e entre um lugar e outro tem um lugarejo chamado Iola, que tem um museu que é fora de série, que retrata, inclusive, a passagem dos brasileiros por lá. Tem Fornovo de Taro, todo ano eles fazem, inclusive, uma reencenação da rendição dos alemães aos brasileiros lá em praça pública. Então tem vários locais lá que dá para ter um extrato do que foi a participação do Brasil. E você chega num lugar, já houve conosco, por exemplo, nós estávamos num lugar chamado Verona. Verona é famoso por causa onde se passou como é que chamava aquele? Adão e Eva, não. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Mas nós estávamos lá numa mesa e a gente anda lá, fardado de febre, armado com bazuca, metralhadora, fuzil. A gente encosta tudo no canto assim e senta para jantar e tal. E aí veio um italiano e colocou 100 euros na mesa. Paf! Aí nós falamos, ô italiano, por que você está colocando dinheiro aqui? Ele falou, não, eu sei que aqui não é que eu tenho que pagar, mas eu quero participar da conta de vocês como agradecimento a tudo que já fizeram pela gente. Isso aí. Olha! Nós já tivemos em outros lugares que ao pagar a conta, cara, falaram, aqui vocês não pagam nada. Vocês já fizeram demais pela gente. Né? Teve um caso, nós chegamos num lugarejo em 2015, nós estávamos comemorando, fizemos uma grande comemoração lá, fizemos uma coluna com viaturas militares antigas lá. Nós fomos em 320 brasileiros para lá. E aí chegamos num lugar chamado Santa Maria de Viliana. E nós chegamos numa Dodge, o senhor lembra das Dodge, 1942 e tudo, uma Dodge de transporte de pessoal, e chegamos com um veterano, o seu Anselmo. Era um negrinho que eu falo porque ele era pequenininho, magrinho, mas assim, uma pessoa maravilhosa. E ele, ao descer do carro, ele já estava com 90 e tantos anos, né? O carro alto, carro militar alto. Aí nós amparamos ele, e aí veio um italiano grandão, e foi em cima dele, aí nós seguramos ele até, porque achamos que ele podia cair, né? O italiano foi no pé dele e falou, olha, eu quero beijar os seus pés, negro brasileiro, Olha, para poder reverenciar a todos, agradecer a todos que ajudaram a salvar a minha casa, a minha família, a minha cidade, o meu país. nossa. Então, o cara chorou e nós todos choramos também. Nossa, Eu ia chorar junto. Teve uma vez, em 2009, eu estava atravessando, tem uma cidade lá que foi QG, inclusive, do Mascarenhas de Moraes. E tem um rio que chama Rio Reno, que não é o Rio Reno da Alemanha, é um Rio Reno italiano. Eu estava atravessando a ponte do Rio Reno sozinho, fardado, com um fuzil nas costas e tal. Aí veio um italiano, com 65 anos, virou, Brasiliani, grazie, grazie. Eu falei, grazie por quê? Aí ele foi falar, olha, quando vocês estiveram aqui, 65 anos atrás, eu estava no ventre da minha mãe. E a gente não tinha o que comer. E é fato, o italiano não tinha o que comer. Os brasileiros, hoje, são endeusados, diferente dos outros povos que tiveram lá para libertá-los também, mas nós, por onde nós passamos, deixamos lá um legado de amizade, de reconhecimento, de admiração, porque a gente tirava do bornal e dividia a nossa comida com o italiano. As mulheres, as moças, as crianças até, muitas vezes, se prostituíam com autorização ou até incentivo dos pais para poder ter comida, para poder matar a fome desde dentro de casa. Não é ser vergonha isso que eu estou falando, não. É sobrevivência. Né? E o brasileiro ajudou muito nisso. Existiam regras sanitárias que falavam o seguinte, que havendo excesso de comida, abria um buraco no chão, jogava cal e muitas vezes botava até fogo. Por quê? Porque se aquela comida apodrecesse, uma mosca posava ali, ia posar na comida de um soldado, ele ia ter diarreia, ele estava abaixado, não ia poder ir para o combate. Então o inglês fazia isso assim na ponta do lápis. O americano era mais flexível, ele dava o excesso, mas o brasileiro não dava o excesso, dava do dele. Né? Então é uma coisa muito significativa. Aí quando esse italiano veio abordar, agradecendo, ele contou a história que a mãe dele estava grávida, não tinha o que comer. Toda quinta-feira, o Frei Orlando, que era um padre brasileiro, ele instituiu lá, dar para a população extremamente carente, uma sopa, um mingau de fubá. Mingau de fubá. E tanto é que o nome mingau hoje na Itália, por onde nós passamos, não significa sopa, alimento.
Isso significa sobrevida, coisa boa, esperança e tudo mais. Entrou para o dicionário deles, né? Muito bem. Então a mãe, ela se beneficiava da quinta-feira comendo o mingau de fubá. Mas nos outros dias não tem o que comer. Então os brasileiros viram isso, pegaram o pai e colocaram ele para trabalhar na cozinha do Brasil, onde é que ele podia tirar alguma comida e levar para a mãe. E que aí fez com que o filho fosse gerado como tinha que ser gerado e que a gravidez corresse tudo bem e ele nasceu. A mãe, naquela época, já estava morta, já tinha falecido, mas chamaram o pai. O velhinho, de mãos postas no chão, ele agradecia a gente. Então, abri uma boca para chorar também. São várias coisas que a gente vê como é que o nosso povo é bom. Né? Nós éramos dotados de uma alta religiosidade, que hoje já não temos tanto. Sim, né? Até porque o camarada com medo, na proximidade de uma possível morte, ele reza muito mais do que verdade. Né? Então rezava muito mais. Quando o bicho está pegando, Não né? Não, mas eu, aos 81 anos de idade, eu te falei, nasci em plena guerra, e eu gostava muito, quando passei a entender alguma coisinha do nosso mundo, e tinha um amigo meu que falava, o mundo odierno em que vivemos, o que era bom é que a gente era povo brasileiro. É isso aí. Era só povo brasileiro. E até 1960, por aí assim, a gente ainda sentia essa brasilidade. Nos acontecimentos pós-1960, nós tivemos muito patriotismo. E a partir de aí, 67, 68, 69, 70, a coisa degringolou e perdemos a nossa característica de povo brasileiro, daquele patriota que um dia conversando sobre essa nossa questão social mesmo, eu falei com um cidadão que se a gente continuasse entrando na sala de aula, em fila, e fizéssemos uma oração para a nossa crença, e chamasse o nosso professor de professor e senhor, e tomássemos bênção aos nossos pais, aos nossos mais velhos, a gente estaria bem melhor. Ele falou, mas o que tem a ver a bênção com a nossa educação? Eu falei, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Vamos parar de conversar por aqui. Porque nós perdemos essa característica, né? O que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente percebe, é que hoje você não pode nem conversar. Dependendo da fala que você tiver, num determinado momento, numa conversa aqui agora, você pode estar ferindo princípios e ofendendo pessoas. A gente já fica assustado com isso. Marcos, quando você falou no início que a população cobrou, né, um posicionamento no início, e pós-guerra, quando eles voltaram, né, do pós-guerra, como foi essa valorização, a população frente aos... Houve, né, essa valorização, porque hoje a gente... De imediato houve. Eu tinha no calor do herói, né? Eu tinha um amigo que era o seu capitão Ari Roberto de Abreu, já falecido. Foi ferido em Montes, carregou consigo uma bala no ombro pro resto da vida dele, que ele tinha muito orgulho de mandar as pessoas passar a mão aqui. Olha, essa aqui é marca da Segunda Guerra. Meu troféu. Mas ele falava comigo, ele era muito assim, respeitoso e cerimonioso, né? Ele falava, doutor Marcos, quando nós voltamos da guerra, até o nível da água porque chegar no Porto do Rio de Janeiro, até o nível da água do mar subiu, de tanta gente chorando. Exagero a parte, mas foi a realidade. Né? A população foi realmente à rua a aclamar os heróis que estavam voltando. Tinham muitas moças que se machucavam. Eu até contei outro dia. A cobra fumando, que a gente já falou, o símbolo, ela foi bordada pelas italianas. Então, uma era diferente da outra. E para que houvesse uma padronização desse símbolo, na Parada da Vitória, o Brasil conseguiu uma indústria lá em Florença que produzisse uma latinha onde é que estava estampada a cobra fumando. E aquilo foi cortado às pressas, né? E costurado na roupa dos pracinhas. Aí as moças querendo ter um souvenir, metiam a mão naquilo e cortavam a mão nas farpas que tinham lá do negócio. Muita gente cortou a mão, mas levou para casa. Levou para casa. Aí eles foram realmente aclamados, foram recebidos como heróis. Aí veio... baixou a adrenalina de todo mundo, os veteranos passaram a ter uma dificuldade muito grande de se readaptar e não houve nenhum programa de readaptação desse pessoal na sociedade.
as empresas não queriam contratá-los, porque todos voltaram com o estigma de serem neuróticos de guerra. Então, o governo teve que criar vagas, principalmente no Banco do Brasil e nos Correios, que pudessem receber o pracinha sendo carteiro, prestando serviço desse tipo de coisa. Eu tenho documento lá em casa, por exemplo, de 1960 e alguma coisa, de um deputado federal pedindo para alguém para arrumar um emprego de vendedor ambulante de um pipoqueiro que era pracinha. Não. Né? Então, muitos passaram muita dificuldade. Só a Constituição de 1988 fez com que eles passassem a ter um reconhecimento, pelo menos pecuniário, maior. Então, de 1945 a 88 foram 43 anos de nada. De nada. Né? Jogamos eles na lata de lixo e botamos a tampa, né? É isso aí. É isso aí. E a gente vê bem essas histórias. E, Marcos, hoje, nos bastidores, a gente estava conversando aqui, até hoje você está sempre em busca, né, de conhecimento, você faz viagens regularmente para conhecer um pouco mais e, com certeza, cada dia você descobre uma coisa, descobre algo diferente novo, né? Olha, eu vou te contar uma coisa. Cada livro que você lê, cada coisa que você vê, você descobre o tamanho da sua ignorância, como é que você sabe pouco. Porque tem um universo imenso de coisas para ser descoberto e que, sem leitura, sem convivência, sem viagem, você não consegue. Né? Eu tive a oportunidade de ser amigo aqui. Hoje ele já não é mais cônsul da Alemanha, mas eu sou amigo dele, mas o camarada já não ocupa mais o cônsul da Alemanha. Nessa parte de holocausto que eu falei que eu me interesso muito, ele me credenciava para ir para dentro dos campos de concentração. Então, eu chegava lá, ficava um arquivista, um historiador e uma tradutora à minha disposição. Ficava uma semana lá dentro, levantando coisas. É muito bacana. E é um negócio que satisfaz o ego, a alma da gente, né? E a vontade de você saber mais sempre. Saber mais. Mas aí você vai vendo que o negócio não tem fim. Se a gente pensar numa guerra que envolveu o mundo inteiro, só de vítimas fatais, nós estamos falando mais ou menos em 70 milhões de pessoas. Quantas vítimas essa guerra não proporcionou? Quer dizer, a mãe que perdeu o filho que perdeu o pai, o irmão que perdeu a irmã que perdeu o irmão, a namorada, o noivo, né? E aí a gente vai. São milhões e milhões de vítimas. Você imagina o número de histórias que isso não gera para poder ser contado, né? Tem uma história que o senhor contou na palestra lá, falando das madrinhas, né? Que alguns militares, eles conseguiam algumas madrinhas temporárias, né? Conta pra gente um pouquinho. Aí foi o seguinte, alguns programas de amparo, de ajuda para os pracinhas que estavam lá no front foram criados aqui principalmente pela Legião Brasileira de Assistência, a LBA, que por sua vez foi criada pela Darcy Vargas, filha do Getúlio Vargas. Então, a intenção dessas madrinhas de guerra era se corresponder com aqueles que tinham pouca possibilidade de ter contato com a pátria aqui, porque não tinham familiares ou que não sabiam escrever. Aí um escrevia por ele lá, alguém respondia por ele aqui. Isso tudo aconteceu. Elas mandavam daqui para lá cachecóis, meias de lã que elas faziam por crochê, né? E se correspondiam dando um apoio espiritual para o soldado que estava lá. Isso foi fundamental. Existem alguns livros que têm um extrato dessas mensagens que foram trocadas entre elas. A gente vê a importância para o soldado dele ter esse contato com a mãe pátria aqui, através de uma pessoa que está falando com ele com carinho, com intenção de ajudar. Foi muito bacana. Legal demais. Bom, já caminhando para o fim, infelizmente, porque nós fizemos uma viagem aqui ao seu lado e, Marcos, é admirável a forma como você busca saber de algo que talvez por algum lado esquecido, mas você perpetua essa história, né? Através da sua vida e da sua busca, a sua empreitada, a sua trajetória, você está perpetuando algo que jamais deve ser esquecido, mas sempre lembrado. Então, muito obrigada, né, por se dispor a essa infinita busca, estudos, e pela forma como você traz, é tão leve, tão bom, e é possível, a cada palavra que você fala, a gente viaja junto com você e dá curiosidade, vontade de saber mais. Então, muito obrigada por este momento. Eu vou te dar um presente aqui. Opa. Da Copeng, aproveitar. Inclusive, Gabi, o Marcos fez uma palestra um presente para você aqui da Copeng. Muito especial. obrigado. Vamos aproveitar
Aqui, eu vou te passar o nosso livro de poesia. Ora. Puxa vida. Se soubesse, ia trazer presente para todo mundo. Ao presente que você tinha, você já deixou Já aqui, deixou ó. pra nós. Obrigado. Ele vai perpetuar no nosso canal lá do YouTube. O Marcos fez uma palestra no Corpo de Bombeiros Militar e até recebeu uma homenagem lá também. Então é mais do que merecido, né? Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer. Para mim é uma alegria, uma honra poder falar a respeito desse assunto, a gente divulgar isso realmente para o povo brasileiro, que precisa saber, porque a história é o alicerce do nosso futuro. Exato. Se nós não observarmos a nossa história, nós não temos horizonte, né? Eu fico muito feliz de estar podendo contar, primeiro, com um grupo seleto de pessoas que têm o mesmo interesse que eu, lá no Museu da FEB, aqui de Belo Horizonte, que eu quero convidá-los a conhecer. Fica na Rua Claro. Tupi 723. Temos um grupo lá que tem esse mesmo propósito de preservar e divulgar essa história. A gente recebe escolas lá diariamente e temos a consciência de estarmos levando essa história à frente. É um tijolinho numa grande obra, mas o nosso tijolo nós estamos colocando e vamos continuar. Isso aí. Parabéns. Muito obrigado. E Mas, Marcos, é te agradecer por essa participação. Me fugiu o nome agora do palestrante, mas talvez com a frase que ele falava que eu guardei, mas não guardei o nome, idoso tem dessas facilidades, sabe? Que se chama o princípio da corresponsabilidade responsável. O que isso significa pra gente? Quando alguém dá um tiro no outro, ele cai morto, ele vai para a cadeia e o outro vai para o cemitério. O assunto está encerrado ali? Não está. Aí vem toda a participação daquele ato. É uma família que ficou sem o pai porque foi para a cadeia e outra família que ficou sem o provedor que morreu. E as consequências de tudo isso no decorrer da vida dessas pessoas que ficaram. Então, quando a gente escuta, né, ouve alguém falando com tanta propriedade sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o mundo que nós estamos vivendo atual, você vê que todos os atos praticados lá há tantos anos, 80 e tantos anos, tem reflexo até hoje, vem repercutindo pelo tempo e pela história até hoje, e você nos conta aqui tudo que aconteceu lá e nós avaliamos hoje tudo que acontece aqui e o que é diferente hoje daquela brasilidade, daquele patriotismo, daquela vontade de vencer. E eu uso muito para nossas conversas no cooperativismo, que tem uma coisa que chama dever e a outra coisa que chama missão. Cumprir o dever é fácil. É chegar aqui, fazer a entrevista e morrer o assunto. Agora, cumprir a missão é chegar aqui e esmiuçar uma história dessa que pouca gente conhece. sim. E isso aí cumpriu a missão. Então, eu brigo muito com as pessoas. Se você está só cumprindo o dever, você não está cumprindo a missão. E nós te agradecendo por ter vindo aqui cumprir a sua missão, trazendo para nós essas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sinta-se sempre abraçado, né, por nossa cooperativa e as portas sempre abertas e conte com a Copeng sempre. Muito Tá bem? obrigado, gente. É uma salva de palmas para a gente poder finalizar. Obrigado.
Gravando. Olá pessoal, bem-vindo aí mais um Momento Investidor Copeng. Hoje o nosso podcast está com um assunto muito interessante, né? A Segunda Guerra Mundial teve muitos impactos, principalmente para a economia do Brasil. Muito bom ouvir de um especialista, de quem entende. Eu estou gostando demais desse assunto. Vamos lá, ontem aconteceu a Super Quarta aqui no Brasil. Vocês aqui estão recebendo informações bem atualizadas, né? Então, o Copom manteve a nossa taxa de juros a 10,5%. Os Estados Unidos também manteve a taxa, né? Então, super quarta-feira com várias informações, com vários bancos centrais aí tendo reuniões aí para alteração ou manutenção das taxas de juros. E aqui no Brasil, consenso de mercado, todo mundo já estava aguardando essa decisão de manutenção da taxa, então permanecemos aí com a taxa de 10,5%, muito impactada, né, essa decisão pela inflação do Brasil, que no acumulado dos 2 últimos meses apresenta aí 4,23%, uma alta. Então a gente vai ter um patamar de uma taxa de juros até o fim do ano em patamares mais altos para ter esse controle aí dessa inflação, ok? Tentar trazer essa inflação para a meta que é de 3% em 2024. Com isso, né, com a manutenção da taxa de juros a 10,5%, a recomendação aqui do time de investimentos da Copeng é o nosso RDC, o nosso Recibo de Depósito Cooperativo, né? E aí você conta com um pós-fixado. Se você tirar a liquidez, a gente trabalha com taxas que podem chegar até 115% de CDI, uma taxa bem expressiva. Vou deixar aqui o nosso contato, né, para que você receba maiores informações, faça uma assessoria, nos procure para tirar suas dúvidas. A gente está aqui à disposição para te servir. Ressaltando, né, estou sempre falando isso, que o nosso portfólio aqui na Copeng está completo, a gente está crescendo aí as nossas ofertas aí na nossa prateleira aí de investimento. Então, dentro do aplicativo você já conta com Tesouro Direto, já tem fundos de investimento para todos os perfis de investidores, para quem é conservador, arrojado, entra lá, dá uma olhada. E lógico, a gente também tem o nosso home broker, para você que é um pouco mais arrojado, já tem lá para você comprar e vender ações, ETFs, fundo imobiliário. A gente é uma instituição completa, a gente é uma instituição para chamar de sua. Aproveite as nossas condições de investimento, nos procure e faça seu dinheiro trabalhar para você. Conte com a gente, a Copeng está à sua disposição.